Era 1º de fevereiro de 2021, 4 da manhã. Enquanto a maioria dos birmanos dormia, uma mulher de 75 anos foi arrancada da própria cama. Aung San Suu Kyi, Prêmio Nobel da Paz, líder eleita de um país de 54 milhões de pessoas, filha do fundador da nação moderna. Ela havia acabado de vencer uma eleição histórica, com mais de 80% dos votos, e em questão de horas, simplesmente desapareceu. O que aconteceu naquela madrugada não foi apenas um golpe de Estado. Foi o ponto de partida de uma das crises mais devastadoras e menos acompanhadas do século XXI. Hoje, 5 anos depois, mais de 50 mil pessoas foram mortas. Mais de 5 milhões foram forçadas a deixar suas casas. E um homem com generais obedientes ao seu lado comanda um dos regimes mais isolados e mais perigosos do planeta. Seu nome é Min Aung Hlaing, general sênior das Forças Armadas de Myanmar, a Tatmadaw. Para entender o que ele fez, é preciso entender o que ele sempre foi. Em 2009, ele era comandante regional do norte do país. Sua missão: expulsar um grupo étnico chamado MNDAA da cidade de Lao Cai, na região de Kokang, próxima à fronteira com a China. Ele cumpriu e foi promovido. Nas décadas seguintes, construiu uma carreira sólida dentro do aparato militar, mas aqueles que o conheciam diziam que havia algo diferente nele, uma ambição que não cabia dentro da caserna. Em 2020, Suu Kyi venceu as eleições com uma margem esmagadora. O resultado foi certificado por observadores internacionais. Para o exército, aquilo era inaceitável. E então, Min Aung fez o que os generais birmanos sempre fizeram quando se sentiram ameaçados pela democracia: tomaram o poder. Mas desta vez, a população não se calou. Nas primeiras semanas após o golpe, algo inédito aconteceu. Médicos abandonaram hospitais, professores, escolas, funcionários públicos saíram dos ministérios. Era a maior greve civil da história do país. Mas o exército respondeu com força. Primeiro com balas de borracha, depois com munição real. Uma jovem chamada Mia De Kaing foi a primeira a cair, atingida na cabeça durante um protesto em fevereiro de 2021. Ela tinha apenas 19 anos, morreu 10 dias depois. O que se seguiu foi uma escalada que o mundo assistiu e, em grande parte, ignorou. Jovens que nunca haviam tocado em uma arma foram para as florestas e aprenderam a lutar. Estudantes se tornaram guerrilheiros. Professores se tornaram estrategistas. Nascia assim as Forças de Defesa do Povo, as PDF, um exército de civis que não aceitava dobrar os joelhos. Em paralelo, grupos étnicos armados que lutavam há décadas por autonomia, os Karen, os Kachin, os Shin, os Chan, passaram a coordenar esforços com a resistência democrática, uma coalização improvável e surpreendentemente eficaz. 27 de outubro de 2023. Naquela data, que deu nome à operação, 3 grupos étnicos armados lançaram um ataque coordenado e surpresa no nordeste do país. Nunca antes forças de resistência tinham agido com tanta precisão. Em semanas, a junta perdeu dezenas de postos militares, bases, cidades estratégicas. Líderes do exército admitiram que seria difícil recuperar o que havia sido tomado. Era um ponto de virada, mas a junta tinha um segredo que poucos sabiam. Nas fronteiras, nas zonas onde nenhuma lei alcançava, havia algo que financiava o regime, algo que envolvia o crime organizado em escala industrial. Imagina receber uma mensagem de uma pessoa atraente no Instagram, uma conversa agradável. Dias, semanas de troca de mensagens. Então, uma dica de investimento exclusiva. Você nunca imaginou que do outro lado havia alguém sendo mantido à força, lendo um roteiro sob ameaça. Fui levado para lá com uma promessa de emprego. Quando cheguei, confiscaram meu passaporte, me disseram que teriam que trabalhar para pagar minha dívida de transporte. Foram quase um ano.
disse o professor de inglês Hitum. O que Hitum viveu e o que centenas de milhares de pessoas de mais de 60 países viveram dentro dos chamados Scan Centers, centros de golpes digitais operados por máfias criminosas em território controlado pela junta. Cidades como Lào-Cai e Myanmar tornaram-se capitais mundiais dos crimes cibernéticos. Investigações independentes revelaram que esses centros faturavam cerca de 14 bilhões de dólares por ano, protegidos por milícias aliadas ao regime. A análise de geolocalização de celulares mostraram movimentos frequentes entre os centros de golpe e os prédios governamentais em Naypyidaw, a capital da junta. A conexão entre o crime organizado e o regime militar não era uma teoria, era um rastro digital. A China, pressionada pelo enorme número de cidadãos chineses vítimas desses esquemas, executou líderes das principais famílias criminosas, os Min e os Bai, que operavam em Lào-Cai. O próprio Min Wan havia posado ao lado de algum desses criminosos para fotos oficiais anos antes. Havia pouco o que restava em Myanmar, a natureza decidiu cobrar sua parte. Em março de 2025, um terremoto de magnitude 7,7 atingiu o país. Mais de 5.000 pessoas morreram, 17 milhões foram afetadas. E o que fez a junta nas semanas seguintes? Realizou mais de 550 ataques militares enquanto bloqueava a chegada de ajuda humanitária às regiões controladas pela resistência. O alto comissário de direitos humanos da ONU, Volker Turk, disse que, mesmo com o poder militar enfraquecendo, os ataques contra civis aumentaram em escopo e intensidade. Eram, segundo ele, ataques projetados para controlar, intimidar e punir a população. Em janeiro de 2026, pelo menos 21 pessoas morreram num ataque aéreo sobre uma aldeia no estado de Kachin. Em fevereiro, 17 civis foram mortos no estado de Rakhine. Em março, 25 pessoas morreram no ataque a um posto comercial na região de Magway. E em 31 de maio de 26, há apenas 2 dias, uma explosão num armazém de explosivos para mineração na fronteira com a China matou ao menos 45 pessoas e feriu mais de 70. Myanmar sangra todos os dias silenciosamente. Em abril de 2026, Min Aung se tornou presidente de Myanmar. Sou estranho para um general que chegou ao poder através de um golpe anunciar uma eleição. Mas foi exatamente o que aconteceu. Uma eleição cuidadosamente montada, com candidatos aprovados pelo próprio regime, realizada em etapas entre o fim de 25 e o início de 26. O alto comissário da ONU disse claramente que o processo não respeitou os direitos humanos. Os Estados Unidos, o Reino Unido e a União Europeia a condenaram. Mas Min Aung foi inaugurado presidente mesmo assim, com 584 dos 586 votos do colégio eleitoral. Enquanto isso, Aung San Suu, a mulher que foi tirada da cama naquela madrugada de fevereiro de 2021, segue presa, aos 80 anos, condenada a mais de 27 anos de prisão em julgamentos que observadores internacionais classificaram como sem qualquer base legal. Mais de 30 mil pessoas foram presas desde o golpe. Mais de 22 mil continuam detidas. Quase 1/3 da população de Myanmar, mais de 16 milhões de pessoas, precisa de ajuda humanitária para sobreviver. 5 milhões foram deslocadas de suas casas. E o mundo, em grande parte, não está nem aí. Há guerras que dominam capas de jornais, trend tops, discursos em cúpulas internacionais. E há guerras que acontecem com silêncio, nas florestas densas do sudoeste asiático, nas aldeias sem nome, nos prédios sem janelas, onde pessoas de dezenas de países são mantidas contra a vontade para enganar outras pessoas do outro lado do mundo. Myanmar não é apenas uma crise política, é um crime que acontece em tempo real, com vítimas reais, algozes identificados e uma comunidade internacional que, até agora, não encontrou resposta suficiente. Enquanto você assiste este documentário, bombardeios estão acontecendo, famílias estão fugindo, pessoas estão sendo vendidas. E o general que começou tudo isso, aquele que em 2021 mandou prender uma vencedora do Nobel enquanto o país dormia, agora se chama de presidente.
é uma coisa assim que é bem pouco vista nas redes sociais, na internet. Parece que o mundo não tá dando muita atenção para isso. E já vem de 4, 5 anos atrás já isso, 6 anos atrás, e ninguém faz nada para ajudar. Daí é engraçado que você vê isso e outros países como Estados Unidos, China, Rússia, esses países mais que têm poder e ogivas fortes e soldados e toda a infantaria não tomaram nenhuma medida para querer ajudar. E é engraçado porque é sempre aquela coisa, sempre quando a ajuda vem, pensando já com algo em troca. Então é muito difícil ver que tanto tempo está acontecendo isso e ninguém está tomando uma atitude, né? Cadê a ONU? Cadê os outros países que se preocupam então com guerras e questões diplomáticas em outros países e nesse ninguém faz nada? Mas é que nem eu disse, se não tiver alguma coisa para o país dar em troca, ouro, prata, seja o que for, petróleo, aí não vale muito a pena, né, investir os soldados e a infantaria em cima para poder acabar com isso, né? Mas é isso aí. Então, se você caiu de paraquedas no canal, sugiro se inscrever, deixar o like e comentar aqui embaixo se você conhecia essa história ou se para você foi uma primeira vez. E diga aqui para mim nos comentários se você quer que eu produza algum vídeo ou que eu faça alguma investigação sobre algum caso que vocês querem. Até mais!